Pode se assentar. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Muito bom nos reunirmos para congregar em nome de Cristo, para congregar em Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com vocês uma reflexão bíblica que nossos ouvidos estejam bem atentos e que você possa digerir devagar essa palavra, para que você possa compreender um pouco mais do Evangelho de Jesus, porque todo dia a gente aprende alguma coisa com a pessoa que está do nosso lado, com a nossa família, no nosso trabalho, todos os momentos nós aprendemos alguma coisa a respeito dos valores eternos. Quem já é um pouco mais experiente, né? E olha para trás, fala: nossa, quanta coisa eu vivi, né? Quanta coisa eu passei. E até quem é um pouco mais novo, inexperiente, também quando olha para trás fala: nossa, quantas coisas eu descobri, tanto que eu já aprendi. Igual esses dias eu estava parando um pouco para pensar, e eu falei: nossa, já faz 17 anos que eu tive um encontro com Jesus. Falei: cara, estou ficando velhinho já, porque 17 anos já é um tempinho, né? Estou ficando velhinho. Aí eu olhei para minha filha e falei: é verdade, com 10 anos já, né? Estou ficando um pouco velhinho já. Aí bate aquele medo, né, no coração do pai, né? A filha já crescendo. Ainda mesmo com esse pouco tempo, a gente olha e fala: e já passou por cada situação com determinadas pessoas na vida. Então sempre a vida é um aprendizado, e que hoje seja um momento de aprendizado para nós. Vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 13, e vamos ler até o versículo 18. Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 até o versículo 18, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos lhes disseram: Uns falam que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus disse a eles: E vós, quem dizeis que sou eu? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Só vou repetir um trecho do versículo 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. Jesus,
nessa viagem, nessa caminhada, nesse percurso que ele estava fazendo com os seus discípulos. E um momento, ele pergunta para os seus discípulos: olha, nessa altura do campeonato, até aqui, o que as pessoas estão dizendo? O que as pessoas estão falando a respeito de mim? De quem eu sou? Jesus perguntou para os seus discípulos: o que as pessoas estão achando que eu sou? Ou quem eu sou? Ou que eu sou? O que estão falando? E os discípulos: olha, Jesus, uns estão falando que você, que o Senhor, é João Batista. E olha que fazia pouco tempo que João Batista tinha morrido, onde pediram a cabeça dele numa bandeja. E mesmo assim alguns, olha, estão dizendo que tu és João Batista. Outros falam que tu és Elias, porque Elias, no Antigo Testamento, um profeta de Deus, ele foi arrebatado aos céus, ele não conheceu a morte. Semelhante ao evento que vai acontecer do arrebatamento da igreja, Elias foi arrebatado. Deus o tirou da terra, recolheu para ele em vida, ele não provou da morte. Então Jesus, tem gente falando que você é Elias, que aquele que Deus tomou da terra agora apareceu aqui e está fazendo essas maravilhas, porque Elias profetizou a palavra de Deus e muitos sinais se manifestou, e pelos sinais que Jesus estava realizando, eles falaram: só pode ser Elias, ele voltou. Outros estão falando que é Jeremias, e outros ainda falam que é um dos profetas. É isso que estão dizendo de você, Jesus. Isso que o povo, as pessoas estão dizendo de você. E no meio de tudo isso, irmãos, de que estão dizendo de Jesus, quem devemos ouvir? Porque esse cenário se repetiu ao decorrer da história até hoje, e hoje se repete. Hoje nós temos mídias de comunicação que permite pessoas falarem o que elas bem entendem, da forma que elas entendem daquilo, para que todo mundo ouça. Aí você entra no YouTube, digita lá qualquer coisa, vai aparecer o resultado da pesquisa, milhões de resultados. Você vai no Google, pesquisa lá qualquer coisa a respeito da fé, a respeito de Jesus, vai vir milhões de resultados. Sabe lá quem foi que escreveu aquilo, sabe lá quem foi que determinou que aquilo seria daquela forma, né? Então hoje, qualquer um fala o que quer, da forma que pensa, para que todos tenham acesso através das mídias sociais. Então nós temos um acesso à informação que nunca houve antes. Nós temos na palma da nossa mão, nem precisa mais ter um computador, tem um celular com acesso à internet, você acessa conteúdo que o mundo produz, né? E no meio de tudo isso, quem ouvir? Porque uns dizem isso, outros dizem aquilo outro, e no meio de tudo isso, quem devemos ouvir? Sendo que cada um se pronuncia, se posiciona de uma forma. Nisso temos que tomar cuidado, aprender a ter um filtro nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, no que ouvimos e no que vimos.
porque o próprio Cristo, Ele falou a respeito dos últimos dias. E para nós que de alguma forma já conhecemos o Evangelho, parece que é óbvio, né? E Jesus disse que nos últimos dias surgirão falsos profetas, muitos vão vir em meu nome e vão dizer: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E se aqueles dias, né? E se os dias ainda não se abreviassem, até os escolhidos seriam enganados. Quem ouvir no meio de tudo isso, temos que ter esse filtro, porque muitos virão, e não é pouco não, ainda mais agora com a internet. Muitos virão e vão se pronunciar ou em nome de Deus, ou como querendo ser alguma coisa em Deus. Quem ouvir no meio de tudo isso, temos que ter um filtro. E em Gálatas, e eu quero ler com você esse texto, fala um pouco do cuidado que a gente tem que ter. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 9. Gálatas fica logo depois das cartas de Coríntios. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 9 ao 9, diz assim: me maravilho que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Jesus. Mas ainda que nós mesmos, os apóstolos, a comunidade, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além daquele que vos tenho anunciado, seja maldito ou anátema. Assim como eu já disse, agora também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebestes, seja maldito. Se por uma revelação, se pela aparição de um anjo, alguém aparecer e apresentar um outro evangelho além deste que Cristo nos deixou através do testemunho daqueles que viveram com Ele, que estiveram próximo dele, seja maldito. Porque não há revelação maior do que a revelação que está contida na palavra de Deus. Não há manifestação maior de Deus do que a manifestação de Deus em Jesus Cristo para nós seres humanos. Eu até comentei hoje, a gente foi visitar um lugar maravilhoso hoje de manhã, visitar uns senhores, umas senhoras de uma casa de repouso, e eu falei uma palavra lá que eu nunca tinha percebido, assim, por mais que a gente sempre tenha um contato com a palavra, eu nunca tinha me situado nesse entendimento de que um dos nomes de Jesus é Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, né? Então é mais ou menos assim, que no nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus é a declaração de Deus para o mundo de que Deus ama o mundo, porque Deus é Emanuel, ou Jesus é Emanuel, Deus conosco. Então quando Jesus nasce, é Deus, o próprio Deus falando para nós: eu sou com você, eu vim para salvar o mundo. Então se aparecer qualquer um outro, ou se até eu, ou qualquer um de nós aqui se levantar e dizer: olha, eu recebi uma revelação e eu vou acrescentar isso, mais aquilo, seja maldito.
seja anátema, porque a Bíblia diz que toda Escritura é divinamente inspirada para fazer com que a nossa alma tenha um encontro com a eternidade, com o Criador. E tudo que precisamos para essa vida, a palavra de Deus ela é suficiente para nos auxiliar, para nos ajudar nessa peregrinação nesta terra, para que alcançamos o alvo que é Jesus Cristo, a eternidade. Então, se aparecer qualquer um transtornando o Evangelho, apresentando algo que não seja este ao qual foi nos deixado pelo testemunho daqueles que andaram com Cristo, seja maldito. Porque quem ouvir, e de vez em quando eu sempre entro no YouTube, né? Falo, vou ver o que estão falando aqui. E começo a assistir um monte de vídeo de gente pregando. E começo a ouvir, e vou ouvir uns trechos, né? Alguma coisa dá para digerir, outras não, eu vou ver como é que está o negócio. Aí, e a gente tem que ter esse filtro, né? Como diz, nem tudo que reluz é ouro, né? Pode ser o latão folhado a ouro, mas com o tempo perde o brilho. Então, tem que ter esse filtro. Então Jesus disse, olha, quem estão dizendo que eu sou? Uns, tu é João Batista. João Batista tinha sido morto há pouco tempo. Elias foi arrebatado. Jeremias, um dos profetas. E parece que não, irmãos. Mas eu vou contar uma história rapidinho. Na década de 80, em um dos países da América Latina, surgiu um homem, um pastor de igreja cristã, de igreja evangélica, e que em algum momento da vida dele, nessa década de 80, ele disse que teve uma revelação de Deus para a vida dele, e de que um anjo apareceu para ele, e em toda aquela visão, em toda aquela aparição, manifestação espiritual que ele viveu, uma das coisas que foi revelado a ele é de que ele era a reencarnação de Jesus. Na década de 80. Parece que não. Para nós é um negócio meio difícil de acreditar, porque nós temos o entendimento, né? Graças a Deus chegamos ao entendimento mínimo da salvação, né? Mas esse pastor teve essa revelação e ele acreditou nisso, de que era a reencarnação de Jesus. E parece que não. Ao decorrer do seu ministério, dessa forma que ele se posicionou, dizendo que era Jesus Cristo, o homem, a reencarnação de Jesus, ele conseguiu criar um império, um ministério enorme. Inclusive no Brasil tem muitos seguidores, e o cálculo estimado que foi apresentado é que esse pastor, se posicionando desta forma, ele tem um ministério com mais de 2 milhões de seguidores no mundo. 2 milhões de seguidores é a população a população estimada de hebreus que saiu do Egito, lá em Gênesis. 2 milhões é muita gente. E ele conseguiu e tem conseguido arrebatar. Ele já morreu, esse pastor, mas continua o ministério dele. E ele se posicionou dizendo e falando, e eu vi os vídeos, ele pregando: eu sou Jesus Cristo homem, sou a encarnação de Jesus. E contava a revelação que ele teve lá do determinado anjo. É igual que Jesus, o que estão dizendo que eu sou?
Elias, ou João Batista. Mas como João Batista morreu, agora está. Olha o desencontro, né? E é impossível. Hoje você, em outras situações, você ouve, né, pessoas dizem: eu sou a reencarnação do artista tal, entende? Eu sou a reencarnação do doutor fulano de tal, e faz aquelas cirurgias espirituais. Quem já viu isso? Passou na TV. Dr. Fritz, acho que foi o mais famoso, né? Impossível. Porque em momento algum a Bíblia fala de reencarnação. O que é reencarnação? É o ato do espírito, né? Desse fôlego de vida, dessa consciência humana, voltar à vida em outro corpo. Isso é o resumo do que seria uma reencarnação. E a pessoa vai morrendo e vai reencarnando, vai morrendo e reencarnando, com o propósito de aperfeiçoar e de melhorar. Mas eu nunca ouvi alguém dizer que chegou lá, no fim, né, do processo de evolução. Mas a reencarnação é mais ou menos isso: voltar à vida, mas em outro corpo, né? É a justificativa para muitas questões do homem hoje em dia, né? Eu sou assim porque na reencarnação passada eu era desta forma, agora eu vim nessa e estou pagando esse karma, estou pagando essa penitência. Lá em Hebreus, eu quero ler com vocês, mata um pouco essa questão, né? Nos fala um pouco sobre essa questão do Evangelho, Hebreus capítulo 9, no versículo 27. Eu quero ler com os irmãos. Acho que eu não enganei, 9 não, peraí. Não tem 27. Nove, 27? Isso mesmo, está certo. Eu estava lendo o versículo 28. Diz assim: e aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não dá, por mais que você queira, ou por mais que insistam, está ordenado, determinado, o homem morrer uma vez, e depois disso aguardar o juízo. Os que morreram em Cristo aguardam o arrebatamento para se encontrar com os Senhor nos ares. Está ordenado morrer uma só vez. A Bíblia sim fala sobre ressurreição. Ressurreição é voltar à vida no mesmo corpo, com a mesma consciência, com as mesmas características, antes de acontecer a morte. No Antigo Testamento acontecem alguns episódios de ressurreição. No Novo Testamento, o segundo, mais conhecido é o de Lázaro. Lázaro morre, Jesus o ressuscita. Ele volta no mesmo corpo, com a consciência, sabendo de que ele era Lázaro e de que ele tinha morrido, e de que agora Jesus operou na vida dele e ressuscitou, com todas as características que ele tinha antes. Ressurreição, voltar à vida no mesmo corpo, com a mesma consciência, sabendo quem ele é. O segundo exemplo, que é o principal de todos, é de Jesus. Que Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita,
e aparece durante um período ao que compõe a igreja daquele momento, né, a comunidade daquele momento, mais ou menos as 120 pessoas, e Jesus aparece, e um exemplo de que era ele mesmo é naquela relação que ele teve com Tomé depois da ressurreição, de que Tomé duvida de que era Jesus, falando, não é possível, né? Como pode ser? Aí Jesus fala, está aqui, as feridas, sou eu mesmo. Tomé tocou, é ele mesmo. Voltou à vida sabendo que ele era, e de que ele é o Filho de Deus, porque ele mesmo, como diz a Bíblia, ele disse às irmãs de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, vai viver. Paulo falou ainda a respeito do arrebatamento, de que aqueles que estiverem mortos naquele momento, de alguma forma milagrosa, eu fico imaginando quem morreu e foi cremado no momento do arrebatamento, e que as cinzas foram lançadas ao mar. Por isso eu quero ser cremado quando eu morrer, irmãos, porque vai ser um negócio muito inimaginável. Imagina as cinzas espalhadas no mar, no mundo, e quando num piscar de olhos, aquilo que tinha se desintegrado vai se juntar, sei lá de que forma, e vai encontrar com Jesus nos ares, porque a Bíblia fala isso. Os mortos ressuscitarão para se encontrar com Ele, e os vivos serão transformados em glória num piscar de olhos. É como se caísse um raio no céu. Nossa, meu Deus do céu, nem sei como isso vai acontecer. A nossa mente não consegue imaginar. Vai acontecer essa ressurreição, porque Jesus é a ressurreição na vida. Então, o que ouvir? Tanta informação, tanta coisa estão falando. E Jesus pergunta, o que estão dizendo que eu sou? É João Batista, é Elias, é Jeremias. Uns falam que é profeta Malaquias, outros falam que é Isaías, outros irá falar que é Moisés. E estão falando isso. E Jesus falou, e vocês? Vocês, os 12 que estão aqui comigo agora, quem vocês falam, dizem que eu sou? Aí Pedro, né, sempre o primeiro a responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, olha, Pedro acertou dessa vez, acertou. E você acertou, não foi? Foi porque Deus, o Pai Celestial, te revelou isso. Não foi carne nem sangue, Deus te revelou isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou o Messias, ou o Redentor. Porque poderia parecer qualquer um fazendo qualquer coisa, qualquer manifestação de milagres, só que só um foi e só um poderia ser o Cristo, porque só um aguentaria passar pelo que passou para chegar até a ressurreição, porque a ressurreição foi uma maravilhosa, mas o processo para chegar até ela foi dolorido. Muito me admira de que qualquer um que aparecer agora falando que é Jesus, tá bom, esse é Jesus? Então vamos juntar uns 30 aqui e te dar um couro mais pindado. Se é Jesus, então vem cá. Trancar você num quartinho escuro, mas sentar em você. Eu quero ver se depois disso você vai querer continuar sendo Jesus. Só Ele suportou, e não porque Ele era Deus encarnado, não, porque o amor com que se manifestou nele
para com o mundo foi o amor de Deus, que está além do entendimento, da compreensão humana. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E um resumo do que é o Cristo, Filho do Deus vivo, está em Isaías 53. Eu quero ler com vocês. Lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 53, nos dá um resumão, de Jesus, do que seria o Cristo, o Messias, o Redentor. Isaías 53, do versículo 1 em diante, vamos lendo devagar aqui. Isaías 53, versículo 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aqui eu já entendo o processo de Jesus na crucificação, porque a forma com que surraram ele, e quem olhava para ele não via formosura alguma, porque ele estava dilacerado. Um breve visão do que poderia ser foi o filme da Paixão de Cristo, né? O mais recente que teve, todo desfigurado, e as pessoas passavam e desprezavam ele, né? Com a coroa de espinhos na sua cabeça, aí zombavam dele. Este é o rei dos judeus. E o governo romano ali zombava. Versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sabe o que me lembra isso aqui, irmãos? Aquela figura de Jesus, de determinadas religiões, Jesus lá crucificado, com o rostinho virado assim, como se ele permanecesse naquele estado. O aflito, o oprimido de Deus. Jesus já passou por aquilo, sim, mas hoje ele está vivo, assentado à destra do trono de Deus. Não há mais ferida, não há mais corte, não há mais dor nele. Ele ressuscitou, venceu a morte, está vivo, esperando o momento divino nos buscar. Versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso aqui me faz lembrar um pouco da nossa vida, ou da vida de muitos antes de conhecer o Evangelho, né? Andávamos como desgarradas, ovelhas desgarradas, cada um se desviando no seu próprio caminho. Eu lembro de um episódio na minha adolescência, que eu era muito rebelde, mas muito. Meus pais sofreram com isso, meus avós, que eu morei com meus avós durante muito tempo, sofreram com isso. Era muito complicado até os 15 anos de idade.
E naqueles episódios de que iam bater na porta, né, pregando, falando de Deus ou de determinada religião, eu lembro um dia que eu estava muito enfesado e vieram falar, eu fui até o portão e falei: olha, é o seguinte, não perca tempo comigo não, porque eu sou ateu, eu não acredito em Deus, então ó, vai, sai daqui. E toquei, né? E às vezes eu me lembro disso, né? Só ateu, né? E agora está aqui pregando o Evangelho. Aleluia. Então a gente andava nos nossos próprios caminhos, desgarrado. Mas Deus, lá na cruz, o Cristo, né, já estava arrebanhando essas ovelhas, né? Arrebanhando essas pessoas no seu sacrifício na cruz. Versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o seu tempo? Quem contará o tempo de sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram na sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Ou seja, Jesus, em muitos episódios, ele falava assim: o que eu falo, eu não falo de mim mesmo, eu falo do meu Pai que me enviou. E no texto de João ele fala: quem conhecer a verdade vos libertará. E ele é a verdade, porque não havia engano na sua boca. Versículo 10: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, ficar doente. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade prolongar os seus dias, e com o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É o nosso advogado, ele que nos justifica. Por nós mesmos não temos a capacidade de, diante de Deus, nos justificar. Por isso ele veio, né? Todos pecaram, fora da graça de Deus estão, mas em Cristo ele reconciliou o mundo para com Deus. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Para terminar, versículo 12: pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Ou seja, Jesus foi considerado na cruz como um bandido, uma pessoa amaldiçoada, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Foi isso que Paulo disse, quando Pedro disse, quando Jesus falou para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro se lembrou disso. Pedro disse: tu és o Cristo. Levou sobre si, vai levar sobre si nossas enfermidades, vai ser ferido pelas nossas transgressões, vai ser moído. Quem olhar para você não vai dar nada, vai te desprezar, mas tu és o Cristo, aquele que vai interceder pela humanidade diante de Deus, aquele que vai justificar o mundo dos seus pecados e levá-los à vida eterna. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus fala para ele: foi Deus que te revelou isso, Pedro. E Pedro te fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro, eu sou a pedra. Jesus dizendo: sobre esta pedra, ou sobre essa confissão que você fez de que eu sou o Cristo, sobre esta confissão eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela.
inferno vai prevalecer com toda esta obra que Deus fez na cruz do Calvário? Sendo que até Jesus na sua morte desceu ao inferno, tomou a chave da morte. Quando nós edificamos a nossa vida sobre essa confissão de que Jesus é o Cristo, de que não é um profeta, de que ele não reencarnou em alguém, de que um anjo já apareceu e disse não sei lá o que, quando nós cremos de que ele é o Cristo, como nós lemos em Isaías, nós subjugamos toda a miséria humana, nós conseguimos vencer toda a mazela que aflige o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, porque tudo Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário, fez por nós na cruz do Calvário. Por isso as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja cujo fundamento é Jesus ou Cristo. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração. Vamos falar com Deus. Quem ouve, ouça a palavra de Deus. Busque o conhecimento da palavra de Deus. Cuide do que você ouve, do que você crê. E vamos clamar a Deus para que cada dia mais esse Cristo, ou Cristo, se manifeste na nossa vida. Vamos falar com Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós adoramos o Seu nome, nós agradecemos ao Senhor nesta tarde, porque nós cremos em Ti, Jesus, como o Cristo, o Messias, o Redentor, o Salvador de nossas vidas. Porque por nós mesmos não temos condições de nos justificar, de advogar por nós mesmos por causa das nossas falhas, dos nossos pecados. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos da Sua obra em nossas vidas. Seja aquele que nos justifique, que nos advoga diante de Deus. Oh Pai eterno, derrama sobre nós a Tua graça, para que em momento algum nos desviemos do Seu Evangelho, da Sua palavra, caindo no engano que muitos têm caído. Que a cada dia possamos aprender mais de Ti, que a Tua glória resplandeça em nossa vida, na nossa família, no nosso lar. Visita, Deus, a família de cada um que aqui está. Que Jesus, o Cristo, se manifeste na vida de cada um que amamos, de nossos familiares, de nossos entes queridos, de nossos amigos, nossos colegas, aqueles que estão ao nosso redor, convivendo conosco no dia a dia, que eles possam também conhecer Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh Deus eterno, manifeste a Tua graça, Pai, que o poder da ressurreição de Jesus se manifeste, trazendo a cura na vida daquele que está enfermo, na vida daquele que está doente, aquele que está no hospital, aquele que está na casa, onde quer que estiver esta pessoa que agora está sendo lembrada nesta oração e que está doente, enferma. Jesus,
manifesta o poder da ressurreição e cura, Senhor Jesus. Cura, Senhor, ó Deus eterno. Nós queremos glorificar ao Senhor, Pai, por este dia, por nossa família, pela Tua palavra ser revelada aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor.